Dominum confitemur, te aeternum Patrem, omnis terra veneratum, tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, in cessabili voce proclamam, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tuae, te gloriosus apostolorum Deus, te prophetarum laudabilis numerus, te martyrum damnitamus lauda exercitus, te labor veteranum sancta confitetur Caro irmão, cara irmã, nos acompanha, boa noite, paz e bem. Sejam todos bem-vindos a este nosso momento de oração, de reflexão. Em alguns instantes nós iremos convidar o Frei Alexandre, que irá nos ajudar a refletir e a bem rezarmos. Para você que nos acompanha, já está conectado, por favor envie algum emoji dizendo que está escutando bem, que está tudo ok, pelo menos agora nesse início. Você que está em Marabá, em Imperatriz, em Belém, por gentileza, se manifeste para dizer que está tudo ok, que está escutando bem. E hoje nós iremos refletir sobre a graça de Deus e os obstáculos que nós enfrentamos para alcançar essa graça. A convite do Frei Alexandre, que é frade capuchinho, em instantes irá entrar conosco para rezar, para refletir este tema. Ele que é estudante de teologia e que também, assim como eu, é filho dessa paróquia, Paróquia São Francisco, aqui em Açailândia, paróquia que é administrada pelos capuchinhos. Ele propôs a reflexão deste tema. Então, nós iremos rezar e refletir sobre a graça de Deus, algo que é muito importante na nossa vida e que muitas vezes passa despercebido. Então, vamos aguardar o Frei Alexandre chegar também para bem rezarmos e refletirmos. Vamos aguardar a conexão com o Frei Alexandre. Boa noite, Frei, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Quanto tempo? Bem-vindo. Quanto tempo. Mais uma vez estamos aqui reunidos para falar da graça de Deus. Verdade, Eduardo? Isso mesmo. Então seja muito bem-vindo, Frei. Eu peço que para aqueles que chegaram também agora, o senhor se apresente, fale um pouco sobre a sua trajetória e dando também as boas-vindas, desde já, dessa Terra Santa, terra de Açailândia. Seja muito bem-vindo a esta nossa reflexão, a este nosso momento, onde nós iremos refletir e rezar sobre a graça de Deus. Então, muito bem-vindo, Frei. Obrigado, Eduardo. Eu me chamo Frei Alexandre, sou frade menor capuchinho,
Moro atualmente em Belém, uma terra abençoada pela Virgem de Nazaré. E nós estamos aqui nos estudos teológicos e contribuindo também para que o povo de Deus compreenda mais a teologia, que é o estudo sagrado a respeito de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a graça e obstáculo. E dessa vez eu estou aqui com a minha cola, né? Porque já tive uma live recentemente sobre o Corpus Christi com o pessoal de São Luís, então a memória às vezes falha, né? É preciso ter uma cola, alguma coisa que seja um referencial. É isso aí. E hoje eu vim a convite do Eduardo para a gente falar sobre graça e obstáculo. Muito bem, Frei. Então nós saudamos a todos que nos acompanham, uma saudação de paz e bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez. E para iniciarmos este nosso momento de reflexão, também de oração, eu convido a todos que nos acompanham, também ao Frei Alexandre, lá de Belém, reza conosco, a iniciarmos este nosso momento com um momento de oração. Vamos iniciarmos pedindo as luzes e a graça do Espírito Santo sobre nós, sobre aquilo que nós iremos falar, aquilo que nós iremos rezar, para que a graça de Deus nos acompanhe e as luzes do Espírito nos iluminem. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a nossa mãe, ela que nos coloca no seu manto, nos cobre com o seu manto, nos coloca em seu colo, para que ela nos acompanhe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, Frei. Então, para nós falarmos de graça, para nós falarmos desses obstáculos, eu peço que, no início, o senhor possa explicar para nós a montagem da chamada para esta live, que tem toda uma simbologia, que tem todo um significado, para bem entendermos aquilo que nós iremos refletir. Então, por bondade, o senhor possa explicar para nós. Então, bem-vindos todos aqueles que já estão chegando. Nós vamos falar hoje sobre graça e obstáculo, utilizando uma analogia. O que é analogia? Analogia é um modo pelo qual a teologia usa para falar de Deus sem fechar a pessoa de Deus em hermenêutica. Ou seja, é falar de Deus sem perder a transcendência. É afirmar quem é Deus sem perder essa característica de mistério, essa característica de transcendência. E hoje nós vamos falar da graça de Deus como um rio. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem o que é mais ou menos uma analogia ou uma metáfora. Geralmente no Dia das Mães nós usamos muito a figura da rosa. Nós tiramos da rosa características próprias dessa flor e fazemos uma analogia com a mãe. Seja porque a rosa, dentre todas as flores, tem uma importância, seja pela sua beleza própria, seja pela sua formosura, pelo seu odor. Então nós utilizamos muitas vezes a rosa para falar de nossas mães. Nossa mãe é bela como uma rosa, é formosa como uma rosa. E hoje nós vamos falar da graça de Deus como um rio. E quais são as características próprias de um rio que a gente pode falar a respeito de Deus? Que o rio tem uma corrente, ele tem uma fonte, ele deságua no mar, ele segue um caminho. E a graça de Deus, ela segue um caminho. Ela tem a sua fonte em Cristo e deságua no mar, ou seja, vem a cada um de nós, ao nosso coração, às profundezas do nosso coração. Agora acontece o seguinte, minha gente, às vezes a gente coloca barreiras, obstáculos nesse rio, ao longo desse rio, que atrapalham a correnteza, que freia a ação da graça de Deus em cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Lembrando que o processo da nossa vida pode ser dito em 3 etapas.
existe a conversão, que é um momento muito forte, muito especial. Existe a etapa do discipulado, da formação, e é interessante a gente não relacionar a formação com apenas estudo intelectual. A formação é aquilo que dizia São Paulo, é deixar Cristo se formar em nós. E depois, o momento da santidade. Cada uma dessas etapas, a conversão, o discipulado e a santidade, tem os seus obstáculos. E é sobre esses obstáculos da formação, do discipulado, que nós vamos falar hoje. Ou seja, quais são as barreiras, as represas que nós criamos quando nós já estamos na igreja, quando nós já fazemos parte do corpo de Cristo, para frear a graça de Deus em nós. É isso, Eduardo. Então, o Frei explicou, para quem chegou agora há pouco, sobre essa analogia que nós iremos fazer, né, sobre a graça de Deus como esse rio que flui, esse rio corrente e vivo, né, e esses obstáculos que nós encontramos. Assim como o rio encontra obstáculos durante o seu percurso, nós também encontramos obstáculos na nossa vida para que essa graça possa acontecer também na nossa vida. Então, por isso que foi interessante nós entendermos primeiro por que nós iremos usar essa analogia do rio, né? Essa fluente, esse rio que corre. Muito bem, Frei. Então, agora nós iremos, só de maneira didática, para que vocês possam entender, nós iremos falar sobre a graça de Deus e intercalar sobre essa graça com os obstáculos que a nossa humanidade, que a nossa comunidade, que as nossas igrejas enfrentam. Então, nós iremos fazer essa mesclagem entre graça e obstáculo. E como nós podemos também superar, porque muitas vezes nós apontamos o erro, mas não apontamos uma solução. Eu acredito que uma das eficácias das nossas reflexões e o motivo pelos quais nós escolhemos refletir sobre nesta live, é para também apresentarmos uma resolução. Então, falando um pouco sobre graça de Deus, eu apresento para vocês este livro sobre a graça de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é considerado doutor da graça. E é com base nestes escritos, e é com base neste livro, que eu irei, junto com o Frei Alexandre, nós iremos nortear a nossa reflexão. Então, este livro sobre a graça de Santo Agostinho. Só para nós contextualizarmos e entendermos um pouco quem que foi Santo Agostinho e por que ele é considerado como doutor da graça. Santo Agostinho, ele que viveu entre o período de 354 e 430 na região da África, hoje a Nigéria, a região do Sul-Sahara, foi uma grande luz no seu tempo, como filósofo, como teólogo e como doutor da Igreja. Dentro do contexto onde Santo Agostinho estava inserido, assim como toda a Idade Média, começaram a surgir seitas consideradas heréticas, que tinham um pensamento contra ao pensamento da Igreja. E Santo Agostinho, como um bispo aclamado pelo povo, como um fiel devoto da Virgem Maria e como amante das Sagradas Escrituras, ele também combateu algumas heresias. E uma das heresias que Santo Agostinho combateu, e por isso que ele escreveu este livro, foi contra o pelagianismo. A grosso modo, não irei entrar nesses assuntos muito teológicos, mas para que você que nos acompanha possa também entender o porquê Santo Agostinho é considerado como doutor da graça. O pelagianismo, ele foi um conceito teológico, que negava o pecado original, a corrupção da natureza humana. Para ele, nós não tínhamos a necessidade desta graça para alcançarmos a salvação. O termo, ele deriva de Pelágio, que foi um dos idealizadores dessa doutrina pagã. E Pelágio, a grosso modo, dizia que o homem ele é totalmente responsável pela sua própria salvação. E Agostinho, então, rebate esta ideia herética, dizendo que nós necessitamos da graça de Deus para alcançarmos esta salvação. Não se separa o joio do trigo, foi isso que ele rebateu. Não se separa o joio do trigo.
Então, para alcançar esta salvação é necessário a graça de Deus. Para isso, eu só queria, antes de aprofundarmos um pouco mais, saber um retorno de vocês que nos acompanham. Está dando para escutar, para entender aquilo que foi dito? Se manifestem com os emojis aí, com um positivo, para quem chegou agora, se a conexão está boa, se está dando para compreender bem aquilo que está sendo dito. Por gentileza, nós pedimos que se manifestem. Tá ótimo. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos. Então, com o intuito de combater essas heresias, Agostinho ele escreve sobre a graça. E como eu falava, a graça de Deus é como este auxílio. Antes de usarmos muitos conceitos distantes ou difíceis, a graça de Deus é este auxílio que nos conduz até a salvação. E como o Frei Alexandre falava no início, nós iremos refletir a graça de Deus dentro do discipulado, como seguidores de Cristo, como seguidores e conhecedores da palavra. Então nós iremos refletir sobre a graça de Deus dentro do discipulado. Interessante notar que quando nós estudamos a teologia, ou seja, o estudo sobre Deus, existem diversos tratados. Esses tratados no estudo têm que estar sempre conectados, né? Eles não podem ser estudados apenas um em distanciamento do outro. Existe o tratado sobre a graça, que fala sobre justamente o que nós vamos falar hoje. Estamos falando já sobre a graça de Deus. E existem diversas maneiras de entender a graça. Graça santificante, graça habitual, graça operativa. Então, há muitas maneiras de entender a graça. Mas hoje nós vamos entender ela a partir de Santo Agostinho, como esse dinamismo, essa ação de Deus, esse auxílio de Deus para a nossa vida. Então, existem 3 perguntas muito importantes para a gente dialogar hoje. A primeira é entender que o erro não está apenas no outro, não está apenas no mundo. A gente pode, como cristão, pensar que o mundo, como é um dos inimigos da nossa salvação, tem o demônio, a carne e o mundo. O mundo é um dos inimigos da salvação, não o mundo enquanto criação de Deus, mas o mundo enquanto sistema de corrupção, enquanto lugar de pecado, ele pode nos distanciar da graça de Deus. Então existem 3 perguntas, ou melhor, 3 afirmações. A primeira é que o erro não está apenas no mundo. É importante ter essa humildade de entender que também existem erros nossos. Por isso nós construímos esses obstáculos. Os obstáculos que nós vamos falar a partir de agora não são obstáculos apenas dos outros. São nossos próprios obstáculos que nós construímos. Se Deus é um rio, então os obstáculos que estão nesse rio, nessa graça de Deus, que impede a ação dela, foram construídas por nós. E depois, não é agradável conhecer esses obstáculos. Não é agradável a ninguém saber os seus limites. Não é agradável a ninguém fazer essa análise, esse exame, porque dói bastante compreender que nós somos limitados. Hoje nós temos tantas coisas a nosso favor para sermos pessoas melhores, mas ao mesmo tempo nós nos percebemos limitados e necessitados da graça de Deus. Eduardo. Isso. E quando o senhor fala sobre esses obstáculos, quando nós conversávamos sobre o tema, também nós temos que ter em mente que Deus espera de nós uma resposta. E nós nunca pensamos no movimento inverso, né? Nós nunca pensamos na possibilidade que Deus nos dá, através da liberdade, de irmos até esta graça, para alcançarmos e sermos pessoas boas e reconhecer, sobretudo, a nossa limitação e a nossa fraqueza. Então, quando nós reconhecemos essa necessidade, é porque nós temos a consciência de que Deus espera de nós uma resposta. E Santo Agostinho ele diz que a graça não é algo dado por Deus ao homem, mas é o próprio Deus que se dá em Cristo no seu Espírito. E aí nós entramos em um tema, em uma vertente muito própria da graça. É a graça, a mais bela das graças,
como o Santo Agostinho trata, né? A mais bela das graças, dita por ele neste livro, para quem está chegando agora, nós estamos faltando parte de nossa reflexão sobre este livro, o volume 1 da Graça, Santo Agostinho. Então ele fala que a mais bela das graças é a encarnação do próprio Filho de Deus. É Jesus Cristo como o mediador, como ele, por aquele que assumiu a nossa natureza, né? Ele traz e ele faz esse intermédio da nossa mísera humanidade com a riqueza da misericórdia de Deus. Por isso que quando nós imaginamos a graça e o obstáculo como esse rio fluente que corre, nós devemos trazer a certeza de que foi através da mais bela das graças, através da nossa redenção em Jesus Cristo, ele que na sua encarnação nos traz essa possibilidade filial também de nos aproximarmos do amor misericordioso de Deus, reconhecendo sim a nossa fraqueza, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo muitas vezes a nossa falta de fé e a nossa falta de compromisso com a comunidade. Isso são obstáculos que nós iremos refletir daqui a pouco. Mas Jesus Cristo como o principal mediador, né, entre Deus e nós. Ele que assumiu a nossa humanidade. Então a graça é o nosso... Nós podemos assim dizer que a graça de Deus na nossa vida é o encontro nosso com Deus, através da mediação de Jesus Cristo. Na nossa liberdade, e aí nós iremos entrar depois em um outro tema, mas como eu falava no início, através da nossa liberdade, através daquilo que Deus nos dá como o direito de escolha, nós somos capazes ou não de querer aderir a esta graça, tendo certeza de que na nossa liberdade nós somos não condenados. Não, a graça não nos faz prisioneiros, e também muitas vezes nós erramos em pensar que a graça nos torna dependentes. Pelo contrário, através de uma vida na graça, através da ação da graça de Deus na nossa vida, nós encontramos essa liberdade. Então vamos agora. A nossa live ela tem o objetivo de ser bastante prática, não é assim? Então agora nós vamos, se possível, começar a falar sobre os obstáculos. Então vocês se preparem, porque a gente vai como que mostrar os espinhos, muitas vezes, do nosso interior. Ou seja, sempre lembrar disso. Os obstáculos que nós temos não são apenas os outros que colocam na nossa vida. Somos nós, muitas vezes, que colocamos esses próprios obstáculos para frear a ação da graça de Deus, que hoje nós estamos usando a figura de um rio. É interessante notar na analogia que existe uma semelhança. A Deus, ele limpa, ele é uma correnteza, ele é dinâmico como um rio, mas a dessemelhança sempre é maior do que a semelhança. Ou seja, Deus é infinitamente mais do que um rio, mas nós estamos utilizando a figura do rio. Eduardo. Isso. Então, como primeiro obstáculo que nós encontramos nesse nosso percurso de experimentarmos a graça de Deus, é esse distanciamento do próprio Deus e da sua criação. Quando nós fechamos os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus, quando nós fechamos os nossos ouvidos para a ação de Deus na nossa vida e priorizamos as coisas terrenas, essa distração existencial traz para nós uma escuridão espiritual. Portanto, o distanciamento de Deus e da sua criação é o primeiro obstáculo que nós encontramos para que essa graça aconteça na nossa vida. E é importante nós vermos que também na vida dos santos, como eu conversava com o Frei Alexandre, assim os santos também passaram por um momento de vazio existencial, passaram por um momento de escuridão, como nós escutamos nos escritos de São João da Cruz, a noite escura da alma, como nós escutamos nos relatos de Madre Teresa de Calcutá. Muitas vezes ela não entendia o porquê servia ao pobre, porque ela não sentia mais da presença de Deus. Madre Teresa passou por um deserto espiritual, assim como Santa Teresa e tantos outros santos, que atravessaram esse vazio, experimentaram dessa escuridão na vida espiritual, mas
a graça de Deus continuou agindo na vida desses santos e também continuou agindo na nossa vida, na medida em que nós nos abrimos para a ação da graça no Espírito na nossa vida. Portanto, o primeiro obstáculo que nós encontramos é esse distanciamento de Deus. E aí, trazendo um pouco daquilo que Agostinho também escreveu, né, no seu livro, As Confissões, a primeira autobiografia da literatura mundial, né, onde ele não confessa os seus pecados, simplesmente, mas através do seu relato espiritual, do seu relato também prático com a vida do outro, Agostinho reconhece a existência de Deus, a existência da graça de Deus na sua vida medíocre. E aí ele escreve uma oração muito bonita, que nós rezamos, que nós podemos refletir, que está aqui nas Confissões. É a oração Tarde Te Amei. Né? Eu não vou rezar a oração agora, não, vou deixar ela para o final, mas só para citar que aqui, nas Confissões, Agostinho, ele relata essa saudade de Deus. Quão tarde eu te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que você estavas dentro e eu fora. Chamaste-me com a voz tão forte que rompeu a minha surdez. O que isso quer trazer para nós nesse primeiro obstáculo do distanciamento? Deus continua nos chamando. Deus continua nos chamando, insistindo. Mesmo quando o nosso ouvido está tapado com outras coisas, mesmo quando os nossos olhos estão cegos. Mas Ele nos chama, através da ação e eficácia da sua graça. Portanto, o primeiro obstáculo, só para relembrarmos, é o distanciamento de Deus e da sua criação. E, por consequência, esse deserto espiritual. Eu tenho também um obstáculo que poderia ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a nossa vida cristã. Nós estamos falando sobre os obstáculos próprios da vida do discipulado, da vida do povo de Deus. O interessante do que tu disseste, Eduardo, é justamente porque há uma distração. Nós perdemos a capacidade de nos perguntar sobre questões fundamentais da vida, como a felicidade, o que é realmente felicidade? O que os gregos sempre se perguntavam sobre a verdade, o que é a verdadeira, entre aspas, né? Essa redundância, o que é a verdadeira verdade? O que o mundo hoje fabrica como verdade? Nós estamos em um mundo de fake news, um mundo de mentiras mascaradas, como se fosse verdade. Nós não sabemos muito bem o que é o amor. Algo que para Santo Agostinho, que é sempre representado como este coração ardente, nós não sabemos mais o que faz o nosso coração arder. Estamos dispersos, estamos perdidos, distraídos. E o mundo sempre faz com que a gente se distraia mais, com o seu barulho, com a sua maneira de nos fazer, muitas vezes, ter o pecado como requisito, é condição. O pecado é condição dos nossos atos, das nossas ações. Eu coloco para ajudar na nossa discussão, no nosso diálogo, um obstáculo que é o seguinte. Esse daqui é bastante doloroso de a gente realmente afirmar que nós temos. Não conseguimos dar um novo significado ao que vivemos em períodos difíceis. Eu vou dar um pequeno exemplo. Vamos imaginar um soldado. Ele foi transferido para uma zona hostil, um lugar bastante difícil, um lugar em que ele tem que estar alerta o tempo todo. Esse soldado, nesse lugar hostil, ele tem desconfiança dos outros, porque qualquer pessoa pode ser um agente infiltrado, querendo matar ele. Ele tem desconfiança dos lugares, porque qualquer lugar pode ter uma bomba, pode ter uma armadilha. Ele tem desconfiança de tudo, de todos. E pela graça de Deus e de seus generais, ele é transferido para um lugar mais tranquilo. Mas ele não consegue ultrapassar aqueles momentos difíceis. Ele continua pensando como se estivesse em um lugar hostil. E muitas vezes na nossa vida cristã ele é assim. Nós passamos por um momento de luto, ou nós passamos por um momento de crise existencial, um momento de crise com a família. É o pai que não me trata bem, eu não trato bem o meu pai. É a minha mãe que não me trata bem, eu não trato bem a minha mãe. Ou é a ausência dos pais, momentos difíceis. A ausência do pai que nunca me disse palavras de amor. A ausência da mãe que nunca me quis
segurar no colo, nunca me quis conceber. Então são situações que a gente se depara que, se a gente não consegue dar um novo significado com a luz do Espírito Santo, a gente fica congelado nessas situações. E essas pessoas que não conseguem dar este passo, não conseguem dar um novo significado, elas dificilmente conseguem fazer uma oração de louvor. Elas dificilmente conseguem agradecer a Deus. A gente pede para essas pessoas fazerem uma oração e elas não conseguem fazer uma oração de agradecimento, de louvor, porque estão congeladas nesse momento. Momento de dificuldade, momento de crise, momento em que não conseguiu superar. Eduardo. E é justamente isso que o Frei Alexandre estava falando, né, sobre essa capacidade de ressignificar. Eu acredito que quando nós passamos por um momento de dificuldade, um momento de fraqueza também na nossa vida espiritual, como um obstáculo, né, só complementando isso que o Frei Alexandre muito bem refletiu conosco, é pedirmos a Deus a graça de ressignificar, quando nós somos capazes de ressignificar aquilo que estamos passando. Vendo isso como graça de Deus também. Eu acredito que um grande desafio humano é encontrar em Deus a solução, ou encontrar em Deus a luz para sairmos dessa noite escura que eu citava anteriormente. Então, ressignificar é isso, é buscar a luz, saber da necessidade que nós temos de luz, dessa sede de Deus. Santo Agostinho, ele inicia as confissões dizendo: fizeste-nos, Senhor, para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto em ti não encontrar repouso. Então, em Deus nós encontramos este repouso que Agostinho tanto falava. Em Deus nós encontramos esse descanso. Em Deus nós encontramos essa ressignificação para esse obstáculo do qual nós enfrentamos. Uma solução que a gente pode encontrar para esse obstáculo, porque é interessante também te dar alguma solução, né? Esse obstáculo que a gente não consegue dar significado, novo significado às situações trágicas da nossa vida. Eu falava sobre o Corpus Christi há pouco tempo, um dia de Corpus Christi com os jovens, e um deles me perguntou por que é importante levar Jesus pelas ruas. Além de ser um testemunho da nossa fé, a gente consegue também dar novos significados a lugares que talvez para nós são trágicos. Então, quantas pessoas têm memórias ruins, memórias trágicas de certos lugares da sua cidade e não conseguem superar essa memória? Todo momento quando passa numa praça e lembra que teve lá um acidente ou alguma coisa, sente medo. Então, quando Jesus passa, Jesus sacramentado passa nesse lugar, ele também nos ajuda e nos cura de memórias trágicas. Nos ajuda a caminhar com ele e superar essas memórias, essas tragédias, essas coisas horríveis que talvez aconteceram. Uma pergunta importante para a gente nos ajudar nisso é: quais foram os momentos trágicos da minha vida que eu tive que mudar radicalmente e que hoje esse momento já passou? Eu não vivo mais um luto, eu não vivo mais com a minha mãe, eu não vivo mais com meu pai, mas mesmo assim eu ainda tenho este obstáculo e eu não consigo superar. Então, qual foi aquele momento e por que eu não consigo superar? Seria uma pergunta. Eduardo? Então, como segundo obstáculo, na verdade, como terceiro obstáculo, onde nós iremos refletir, dentro dessa nossa dimensão, e esse terceiro obstáculo, ele entra em acordo com o primeiro e com o segundo que nós já refletimos, sobre desse vazio espiritual e essa falta de capacidade de ressignificar as coisas, por estarmos perdidos e distantes de Deus, nós percebemos uma falta de compromisso com as coisas do alto, entre aspas, com as coisas de Deus. E isso entra muito bem dentro dessa nossa dimensão do discipulado, dentro dessa dimensão evangelizadora. Nós percebemos a falta de liderança dentro das nossas comunidades, né? E essa falta de lideranças acarretam em um desleixo com a vida comunitária. Partilhando uma experiência rápida, quando eu morei em Belo Horizonte, eu fiz pastoral em uma comunidade, uma comunidade de inserção, da paróquia Cristo Redentor, e lá nós tínhamos dificuldades em encontrar
lideranças para a comunidade. E o Frei, que acompanhava, ele foi lá e ele disse assim, olha, se não tem liderança, fecha, acaba com a comunidade. Não temos liderança para tocar a comunidade para frente, vamos acabar. E isso foi numa reunião do conselho. Assim mesmo, de forma pressionada, nós encontramos uma liderança para aquela comunidade. Mas o que eu quero dizer com isso? Que quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós esquecemos as coisas do alto, nós vemos essa triste realidade do desleixo com a vida comunitária, né? Com a nossa... E isso afeta também na nossa dimensão evangelizadora. Por isso, esse terceiro obstáculo, né, essa falta de compromisso cristã, essa nossa falta de compromisso como um terceiro obstáculo na nossa vida cristã, ela reflete de forma muito intensa, mas de forma muito prejudicial também nas nossas comunidades, né? Não só nas comunidades, mas quando você não tem mais um compromisso com os seus estudos, também na sua vida fraterna, quando você não tem um compromisso no seu trabalho, a coisa desanda. Ou seja, a falta de compromisso ainda assim é um obstáculo para que a graça de Deus aconteça na nossa vida, né? Quando nós somos compromissados com Deus e quando nós temos em mente dentro do nosso coração, né, as palavras de Paulo, que dizia nos seus relatos, basta-te a minha graça, basta-te a minha graça, né? E todas as outras coisas irão tomando uma proporção, todas as outras coisas irão se acrescentando, né? Parafraseando os escritos bíblicos. Mas dentro da nossa comunidade nós devemos buscar este compromisso, né? E tem um irmão que está fazendo uma pergunta, Frei Alexandre, se o senhor me permite, é muito pertinente, né? Ele nos pergunta como nós podemos ajudar a despertar esse compromisso na juventude. Isso é muito bom, uma pergunta muito boa. A juventude hoje em dia, ela busca coisas imediatas. A juventude busca coisas fáceis, né? Você pode adicionar uma pessoa hoje, com 10 minutos depois, você pode eliminá-la da sua vida, né? Então, um dos reflexos, né, dessa dificuldade que a juventude tem hoje em dia de assumir um compromisso é porque traz para a vida da igreja reflexos daquilo que vive no meio virtual. E vivendo essa facilidade de romper laços e vivendo essa facilidade de fazer ou não amizade, a juventude ela tem essa dificuldade de assumir um compromisso. Justamente porque não falta uma espiritualidade, não existe uma verdade absoluta para ser acreditada, não existe um ideal. Por quê? Porque está perdida com tantas outras coisas que são passageiras e fúteis. Por isso, a dificuldade em assumir compromisso, porque traz para a vida comunitária, traz para a vida da paróquia, né, essa mesma dimensão da vida virtual. Então, como uma possibilidade de uma resposta para trazer essa atualização para a vida da juventude, seria cultivar no coração do jovem uma espiritualidade, para que possa nutrir a graça de Deus, né? Porque nós refletimos no sentido de refletir, de expor para fora aquilo que está dentro de nós. E nós vemos que cada vez mais a nossa juventude tende para um vazio, né? Isso entra como o primeiro obstáculo, o vazio existencial. Se somos pessoas vazias, nós não podemos oferecer nada, porque nós estamos vazios. Então, eu acredito que uma das respostas para que a juventude possa assumir esse compromisso é cultivar uma vida de espiritualidade. A gente também pode entender essa falta de liderança, né? Quando não se tem liderança, e existe uma outra realidade. Não se tem a liderança, mas ao mesmo tempo se tem uma liderança que fica muito tempo como liderança. Isso também desgasta tanto a pessoa como a comunidade. Agora, as nossas lideranças hoje, elas criam um obstáculo para a graça de Deus, que eu vou já dizer. Esse obstáculo se chama automatizar os processos. Ou seja, começamos a fazer pastoral automaticamente. Nós temos um grupo de catequese, e nesse dia vai ser filme, e no próximo encontro vai ser filme,
O próximo encontro vai ser filme, e a gente dá um diálogozinho de 5, 7 minutos no final. Então, essa pastoral de botão, ou essa pastoral de xerox, você só entrega xerox e pede que o aluno faça, ou o catequizando faça alguma coisa, é algo que também desgasta. A gente vai, muitas vezes, automatizando os processos e prendendo a graça de Deus, a ação da graça de Deus. Um exemplo disso é quando a gente vai, por exemplo, montar um retiro com jovens. Existe sempre aquele que já tem muita experiência, e por ter muita experiência, ele já tem muito conhecimento sobre o encontro com jovens. Então já se escolhe aquela música que sabe que os jovens vão se emocionar, já escolhe aquele tipo de testemunho que sabe que os jovens vai chamar a atenção dos jovens. Então a gente acaba muitas vezes criando os nossos esquemas, os nossos atalhos, e acabamos prendendo a ação de Deus. Que, como Jesus disse, o Espírito sopra onde quer, como quer. Então, criando esses esquemas, criando esses labirintos, a gente vai muitas vezes prendendo o Espírito Santo, não deixando ele agir na vida das pessoas. A gente quer que Deus haja na vida do outro da maneira que a gente quer, nos nossos esquemas. E não é assim. A gente não pode ter uma pastoral automática. A gente tem sim que ainda escutar o outro. Quando percebe que o catequizando não está bem, a criança não está bem, chegar, perguntar: Débora, o que está acontecendo? Está tão caladinha hoje? Você está bem com o papai, com a mamãe? Alguma coisa está te incomodando? Então, essas perguntas próprias daquele que é discípulo e quer ajudar os outros a compreender mais a fé e a missão da igreja. Eduardo. Complementando isso que o senhor falava sobre essa automatização da vida pastoral, né, é um dos reflexos de uma vida vazia. Quando você não tem algo profundo para oferecer, você vai automatizar porque é mais viável. Então, só respondendo à pergunta deste nosso irmão que também fez o primeiro questionamento sobre como atrair a juventude, ele perguntava como se um carisma pode ajudar a nortear, né, essa abertura dos jovens para o compromisso com a igreja. Com certeza, com certeza. As paróquias religiosas, as paróquias que têm uma vivência de um carisma, como o franciscano capuchinho, como deoniano, enfim, como outros tantos, tem um norte já. Já existe um norte, já existe uma forma de viver, uma forma de ser. O que não quer dizer fechar-se a esta forma, a esta maneira. E quando eu falo fechar, é porque muitas vezes nós queremos impor no outro uma forma de experiência nossa. Então, quando eu tenho um carisma que me norteia, eu sei que caminho seguir, mas com abertura para escutar também a novidade. Então, para que esse obstáculo possa ser rompido, para que o rio possa fluir, é se abrir também para a novidade, para o novo, para que as diversidades, assim como o Espírito, né, que sopra de diversas formas, possa também inspirar a nossa vida de comunidade. Muito bem. E como um outro obstáculo que nós podemos refletir, outro obstáculo que nós podemos rezar dentro dessa nossa dimensão humana e existencial, é quando nós vivemos uma vida vazia, quando todos esses obstáculos uns são interligados com os outros. Quando nós vivemos uma vida vazia, onde nós não podemos mais preencher de significados e nem de sentido, porque as coisas se tornaram automáticas. Então, um dos maiores reflexos desse vazio é a pouca procura para os sacramentos da igreja. Pessoas vazias não encontram significados e nem sentidos, por isso não buscam. Ontem nós celebramos uma festa muito bonita, é um dia de preceito para nós, católicos, a solenidade de Corpus Christi. Eu pude participar com o pároco da minha paróquia, da carreata, e eu ia no mesmo carro que portava o Santíssimo Sacramento. E era tão bonito ver no rosto das pessoas, por onde o Santíssimo ia passando na carreata, as pessoas que tinham aquela necessidade de ver Jesus. Sim. Ver com os olhos e sentir Jesus Eucarístico que passava. Sentir Jesus com o coração. Então foram muitos os momentos. Mas um dos momentos mais bonitos que nós, aqui da paróquia de São Francisco, em Açailândia, vivenciamos ontem, foi quando nós paramos em frente ao hospital municipal. Quando o Santíssimo Sacramento chegou na frente do hospital, que o carro de som vinha um pouco mais atrás, e assim que ele se colocou
perto do Santíssimo, as pessoas que estavam lá dentro escutaram a música que estava sendo cantada. E aí muitos enfermeiros, muitas pessoas que acompanhavam os enfermos vieram para fora e também fizeram o seu momento de oração. Então isso foi muito bonito. É uma forma de externalizarmos a nossa vivência de fé. É uma forma de mostrarmos para o outro aquilo que nós acreditamos. Então, a festa de ontem que nós celebramos o Corpus Christi, a festa do corpo e sangue de Cristo, ela vem nos dizer que é necessário buscar os sacramentos da igreja como caminho de graça. Os sacramentos, eles nos traz e nos aponta, sobretudo, a nossa forma de vivência com o outro. Quando Sim. eu não sou capaz de escutar o outro, eu também não sou capaz de falar para o Padre os meus pecados. Quando eu não sou capaz de comungar com o outro, de partilhar com o outro aquilo que eu tenho, eu não sou capaz de chegar e me aproximar da mesa da comunhão. E assim também todos os outros sacramentos são reflexos da nossa vida. Então, quando nós vivemos uma vida vazia, uma vida que perdeu o significado e o sentido, isso também reflete na pouca procura dos sacramentos da igreja. Esses sacramentos que nos conduzem ao caminho de salvação. E também são reflexos daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós professamos. Eu agradeço a todos aqueles que estão conosco desde o início, aqueles que estão entrando agora também. Estamos falando sobre graça e obstáculo. É a graça de Deus com essa simbologia, com essa analogia do rio, e os obstáculos que nós vamos colocando para frear essa corrente, essa ação, essa magia dinâmica do amor de Deus na nossa vida. E como a gente vai muitas vezes se fechando, deixando com que esse rio ele seja fraco na nossa vida. A ação de Deus vai perdendo essa corrente quando a gente vai criando obstáculos. E nós estávamos falando de muitos obstáculos, o Eduardo citou a questão do vazio. Uma das primeiras, ou melhor, um dos primeiros motivos de morte no mundo são doenças cardiovasculares, ou seja, doenças relacionadas ao coração, infarto e tantas outras doenças. Mas o vazio que o Eduardo fala de Deus também muitas vezes é a raiz de outros tantos vazios. A perca do sentido da vida é um deles. E atualmente no mundo morrem mais de 800 mil pessoas por suicídio. São pessoas que vão, e todas as cidades têm alguma lembrança, alguma memória. A Ceilândia mesmo teve um período muito forte, com bastante suicídio. Então, é perca do sentido da vida, é este vazio de Deus, começa com o vazio de Deus e vai se estendendo ao vazio de mim mesmo, ao vazio do próximo. Agora, existe um outro polo, Eduardo. Quando a gente coloca obstáculo, na verdade, é um condicionamento emocional do outro. Isso prejudica bastante a nossa vida. Por exemplo, eu acompanho a juventude, jovens vocacionados. E quando existem jovens condicionados ao que os outros pensam, principalmente a mãe, ao pai, é importante a gente respeitar, honrar pai e mãe, mas em determinadas decisões, o nosso pai e a nossa mãe não pode responder pela gente. Como a profissão, como a vocação, como que a gente vai se casar, com quem a gente se relaciona para ter um namoro santo. Então, a vocação também é uma dessas dimensões que muitas vezes a gente não pode escolher pelo outro. Vou dar um outro exemplo. Talvez a gente possa estar sofrendo com esse condicionamento emocional do outro. Eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque você pensou, o que fulano de tal vai pensar se eu fizer isso? Ou uma esposa que gosta de ir para a igreja, mas ela começa a frequentar menos porque ela percebe que o marido não gosta. O marido começa a dizer para ela, tá uma vida de beata, não fica mais em casa, a gente não sai mais ao domingo, sempre tem que ir para a missa e depois quebra a nossa rotina de casal. Pode acontecer também ao contrário, é o esposo que vai muito na igreja e a esposa não vai. Então, como a gente é condicionado ao outro, isso é doloroso a gente fazer essa análise. O quanto o outro é importante na minha vida
e o quanto ele exerce alguma coisa na minha vida, mudando as minhas decisões fundamentais, como vocação, profissão, crença. Existem pessoas que são católicas, mas porque ama tanto o outro que é protestante, deixa de frequentar a igreja católica e vai para o protestantismo. Enquanto a igreja ensina algo diferente, se você é católico e a sua parceira, seu parceiro, ele é de outra religião, você tem que mostrar através do seu testemunho, ou seja, tem que reforçar mais a sua vida de igreja e fazer com que a pessoa perceba no seu testemunho quanto a igreja católica é bela, quanto a religião católica é profunda, expõe a verdade de maneira fidedigna. Então é isso, o quanto a gente é apegado ao outro, às emoções do outro, a gente não consegue dar passos, nem na vida profissional, nem na vida religiosa, nem na vida matrimonial, nem na vida de experiência com Deus. Às vezes a gente deixa de fazer a nossa oração noturna por causa do outro, porque o outro me convidou, porque eu estou visitando uma família, estou na casa dessa família. Eu tenho o costume sempre de rezar antes de dormir. Estou dividindo um quarto com um amigo meu, e aí eu tenho vergonha de me ajoelhar porque o meu amigo está ali. É um condicionamento emocional. Se eu rezar, o que o outro vai pensar de mim? Vai pensar que eu sou alienado? Vai pensar que eu sou beato? Não devemos ligar porque os outros vão pensar quando nós sabemos que o que nós fazemos é certo, é religioso, é digno de ser honrado. Então preste muita atenção, você que nos assiste. Quantas coisas você deixou de fazer com medo do que os outros podem pensar de você? Não seja aprisionado a emoções, ao que o outro pensa. Se aquilo que você faz é certo, é digno de ser louvado, continue e reforce o seu testemunho, fazendo da Igreja Católica essa manifestação, essa visibilidade do amor de Deus no mundo. Só para complementar, e assim nós já encerrarmos, mas eu também convido a você que nos acompanha, que nós estamos falando sobre a graça de Deus e os obstáculos que nós estamos enfrentando. Eu te convido também a fazer alguns questionamentos. Se nós pudermos responder sobre aquilo que foi dito e sobre o que o nosso pobre conhecimento nos permite, nós iremos tentar responder. Mas, para encerrar, para complementarmos isso que o Frei Alexandre falava, né, sobre essa dependência do outro. Muitas vezes, isso, como eu falava anteriormente, é um reflexo da nossa vida instantânea, da qual nós vivemos hoje, né? O filósofo Bauman, ele diz que nós vivemos uma vida de relações líquidas, relações que não são mais palpáveis, relações que são que fácil se diluem. Né? E nós trazemos isso também para a nossa vida com Deus. Isso é um reflexo da nossa espiritualidade com Deus. Nós somos movidos a likes, nós somos movidos a curtidas, a visualizações, a número de pessoas que nos assistem. E isso também traz consequência e reflexo para a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós esperamos de Deus uma resposta imediata, nós queremos que Ele nos responda da forma que nós manipulamos Deus. Nós conduzimos e nós levamos para Deus reflexos da nossa vida com o outro. Então, quando você traz essa dependência do outro, essa forma de viver dependente e, ao mesmo tempo, superficial, isso também é prejudicial para a sua vida espiritual. Isso também é prejudicial para a vida da graça. A graça de Deus, como nós falávamos no início, é o dom de Deus na nossa vida. A graça é aquilo que nos move. Por intermédio de Jesus Cristo, nós recebemos o dom da graça de Deus. Mas nós, na nossa liberdade, nós temos a capacidade de escolher ou não, de querer ou não, vivenciar o dom da graça. Então, na nossa dignidade humana, o nosso coração se torna o verdadeiro interlocutor da graça. E aí, quando nós, na nossa liberdade, dizemos o nosso sim, nós conseguimos superar estes obstáculos. O senhor tem alguma pergunta, Frei, que alguém me mandou? Então, só para finalizar a minha fala e já agradecendo ao Eduardo que me convidou para falar sobre a graça e o obstáculo, qual é a fronteira
para a gente saber quando a gente realmente está impedindo a ação da graça em nós? A nossa consciência. Então, quando você tem algo e fez algo que pesa na sua consciência, aí já tem um indício de que você fez, realizou algo que não devia. E feriu a graça de Deus, feriu a amizade com Deus. Então, desde já, Eduardo, eu te agradeço a todos aqueles que nos assistiram. E quão importante é a gente conhecer e enumerar outros obstáculos que a gente pode ter para frear a ação da graça na nossa vida. Obrigado que São Francisco e hoje, em especial, Santo Antônio, abençoe a todos nós com a sua intercessão e pedindo a Jesus que nos conduza por este rio da graça, sempre mais ao mar, que é o coração de Deus. Eu acredito, Frei, que quando nós refletimos sobre os obstáculos, quando nós fazemos uma análise da nossa vida, daquilo que está me impedindo de que a ação da graça de Deus age na minha vida, vão aparecendo tantos outros obstáculos, né? A gente vai conseguindo enumerar tantas outras coisas, mas o que é muito importante é aquilo que Agostinho escreveu nas Confissões, né? É reconhecer que apesar da nossa limitação, quanto mais eu me reconheço pecador, mais eu reconheço a ação de Deus na minha vida. Então, eu acredito que nesses poucos instantes em que nós refletimos, que nós rezamos sobre a graça de Deus, nós não só reconhecemos os obstáculos, mas, sobretudo, a eficácia da graça na nossa vida, né? Apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo aquilo que nós passamos enquanto discípulos, né? Só memorizarmos aquilo que nós falávamos no início, essas três dimensões, da conversão, do discipulado e da santidade. Então, eu agradeço de coração a sua contribuição, também a contribuição daqueles que nos acompanharam nessa live, onde nós podemos refletir sobre a graça de Deus na nossa vida e, mais ainda, onde nós podemos reconhecer os obstáculos, né? Os obstáculos que nos impedem de alcançar essa graça. Um irmão fez uma pergunta e eu deixo essa pergunta para o Frei Alexandre rapidamente responder. Como fazer esse exame em relação aos obstáculos de forma dinâmica com a juventude? Teria alguma indicação? Então, a indicação que eu dou é de um santo que soube aprofundar suas estruturas. A gente percebe que quanto mais a gente aprofunda a estrutura, quanto maior é a estrutura embaixo, melhor a gente consegue construir um edifício. E um santo que ajudou bastante as pessoas a se conhecer, a conhecer a Deus, foi Santo Inácio de Loyola. Então eu indico os exercícios de Santo Inácio de Loyola, que não é que seja dinâmico, eles são verdadeiros. Então quem começa a fazer os exames de Inácio de Loyola, começa a compreender a verdade sobre si, sobre Deus, e como a gente pode ter essa relação dinâmica com a graça de Deus que habita na nossa história hoje e sempre. Deus nunca nos abandona. E Santo Inácio, a partir dos seus retiros espirituais, seus exercícios espirituais, nos ajuda a fazer esse exame. É um exame, é um mês de retiro. Mas se você quiser fazer aos poucos com o jovem, ajuda bastante. Eduardo? Muito bem, Frei. Então, nós temos um minuto restante, então nós agradecemos a sua colaboração conosco, que o Senhor lhe recompense. Também mandamos as saudações fraternas para todos aqueles que nos acompanharam de São Luís, de Belém, de Marabá, de São Domingos, de todas as cidades, né, que estiveram conosco, para que o Senhor nos abençoe nessa nossa trajetória, a nos ajudarmos também a trilharmos este rio e encontrarmos, sobretudo na graça de Deus, a força para continuar nos seguindo. Uma saudação fraterna de paz e bem a todos. Muito obrigado, que o Senhor esteja sempre conosco e nós estejamos sempre com Ele. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem a todos. Muito obrigado. Paz e bem, até mais. Fiquem com Deus.